Oi, minha gente, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Há um tempo atrás eu gravei um vídeo relatando como havia sido a minha saída da igreja, os motivos que me levaram a sair da igreja. Hoje, graças a Deus, eu estou firme em Deus, eu voltei para a igreja, mas eu gostaria de relatar para vocês algumas coisas que aconteceram comigo logo após eu ter saído da igreja e os motivos que me levaram a não só voltar para a igreja, mas de fato buscar um encontro real com Deus. E eu queria falar para você que a primeira vez que está chegando aqui no canal, que ainda não assistiu nenhum outro vídeo meu, se você gostar desse canal, se você gostar do conteúdo que eu posto aqui, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar para que outras pessoas possam ser alcançadas através do meu vídeo. E não esquece de deixar o teu gostei aqui e também o teu comentário, a tua opinião sobre esse assunto, porque vai ser muito importante para mim. E se você tiver sugestões de algum tema que eu possa trazer aqui para o canal, eu vou ficar muito feliz em receber a tua sugestão aqui para mim, tá bom? Então vamos para o vídeo de hoje. Bom, gente, primeira coisa que eu quero falar para vocês é que logo assim que eu saí da igreja, eu tentei me firmar em outra denominação. Porém, eu não conseguia por alguns fatores. Primeiro, porque nessa mesma época eu comecei a trabalhar em uma rádio. E o meu programa na rádio, ele não era um programa que tinha um conteúdo cristão. Ele tinha um conteúdo eclético, diversificado para todos os estilos e gostos musicais. Então eu passei a me envolver com coisas que eram diferentes das coisas que eu havia aprendido na igreja. Segundo motivo, nessa mesma época, eu conheci um rapaz que não era evangélico, por intermédio da rádio mesmo, e eu comecei a namorar com esse menino. E daí o que aconteceu? Apesar de eu ter continuado frequentando outra denominação e tal, ia lá, escutava a palavra, mas eu não era mais a mesma pessoa. A palavra de Deus, sabe, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu tinha consciência daquilo que eu estava ouvindo na igreja. Eu tinha consciência daquilo que eu achava que era o certo e o que eu achava que era o errado. Porém, no momento, o que importava eram os meus sentimentos e aquilo que eu queria. Então, logo após eu ter começado a namorar com esse garoto, eu ainda cheguei para conversar com o pastor da igreja. Por quê? Porque os meus pais, eles eram contra esse relacionamento. Os meus pais, eles não queriam que eu namorasse com esse garoto. A minha mãe chegou e falou para mim, ó filha, esse rapaz, ele não é para você. Eu acho que você poderia encontrar alguém melhor, alguém que realmente eu acho que vai fazer você feliz. Mas eu não dei a mínima. Eu falei, não, mas eu gosto dele, ele gosta de mim e tal. Então daí eu cheguei para pedir a opinião do pastor. E ele falou para mim, olha, eu não posso proibir você de se relacionar com ninguém. Essa é uma escolha sua, essa é uma decisão sua. Porém, eu vou dar um conselho para você. Aconteça o que acontecer, não se entregue para esse rapaz. Não perca a virgindade com ele. E naquele momento, ele estava sendo de fato direcionado por Deus para me dar um conselho acerca de algo que mais tarde eu iria me arrepender. Porém, como acredito qualquer pessoa nessa fase de adolescência, partindo para a juventude, a gente é dono, né, dos nossos próprios sentimentos e a gente não está nem aí para os conselhos que as pessoas nos dão. A gente quer fazer aquilo que a gente tem vontade e quer se satisfazer e pronto. E foi isso que aconteceu comigo. Eu levei esse relacionamento adiante. Eu continuei o namoro, né, com esse menino. E essa foi uma das fases mais difíceis da minha vida. Essa foi uma parte da minha história que, tipo, se eu tenho algum exemplo de conselho não tomado e que a gente quebra a cara, por muitas vezes não dá ouvido aos conselhos de verdade, foi nessa fase da minha vida. Porque depois de ter prosseguido com o relacionamento com esse rapaz, isso de fato aconteceu. Eu terminei perdendo a minha virgindade de uma maneira assim, que não foi legal, não foi de uma maneira especial, não foi do jeito que eu esperava. Porém, eu gostava dele e até o momento aquilo estava sendo normal para mim, apesar de não ser. E depois eu pretendo futuramente trazer um vídeo falando sobre esse assunto aqui no canal. Mas isso aí é assunto para outra hora. Só que o que aconteceu depois?
Depois que isso aconteceu, os meus pais descobriram, todo mundo ficou sabendo e eu fui quase expulsa de casa. Só não fui expulsa porque a minha mãe, ela mesmo decepcionada comigo, ela continuou do meu lado. E o pior de tudo nessa história foi que o garoto sumiu. Assim, sem dar satisfação nenhuma, sabe? Sem se importar com o que eu estava sentindo no momento, com o que eu estava passando, sabendo que eu estava sofrendo uma rejeição por parte de algumas pessoas. E nessa época da minha vida, eu me tornei uma pessoa extremamente depressiva. É algo assim que eu costumo compartilhar pouco com as pessoas. Mas eu não cheguei a ter depressão, mas eu me tornei muito depressiva. E eu cheguei a um estágio da minha vida em que eu não ia mais para a escola, eu estudava, eu estava no último ano do ensino médio. E eu parei de ir para a escola por vergonha, pelo abandono, sabe? Por ter decepcionado as pessoas e mais do que isso, por ter sido deixada de lado. Eu parei de ir para minha casa. Nessa época, a rádio, ela se tornou o meu refúgio. Eu tinha uma casa, eu tinha família, mas a vergonha, o medo de encarar as pessoas e pior ainda, por ter sido alertada de que aquilo não era pra mim, de que eu não devia ir por aquele caminho, mesmo assim eu fui, sabendo que eu poderia ter evitado todo esse constrangimento e todo esse sofrimento, e mesmo assim eu fui. E eu deixei de ver o meu pai, a gente parou de se falar assim, eu ia em casa só pra comer, pegar uma roupa limpa pra mim, voltava pra rádio, eu meio que passei a morar na rádio. E graças a Deus que ainda tinha esse lugar pra mim ficar, e eu passava a maior parte do meu tempo sozinha. Sozinha, chorando, sofrendo. E pior de tudo foi não ter nenhum amigo pra compartilhar desse sofrimento comigo. Então, se antes eu tava achando difícil estar na igreja pelas pessoas que me cercavam, lá fora estava sendo assim, dobrado. Porque se dentro da igreja, que eu ouvia a palavra de Deus, que eu tinha pelo menos um conforto, que eu tinha um consolo, isso não estava sendo suficiente para mim, lá fora eu não tinha nada disso. E até pessoas que eu achava que eram amigas minhas, que eram amigos meus de verdade, no momento que eu mais necessitava, não tinha uma palavra para me dar, nem mesmo um abraço, porque sabe, muitas vezes quando você tá sofrendo, muitas vezes quando você tá triste, quando você tá arrependido por algo que você fez, às vezes você não precisa de muitas palavras. Só o fato de você ter o abraço de alguém e saber que tem alguém do teu lado que tá ali para cuidar de você, que tá ali te apoiando, mesmo quando você errou, independente do que aconteça, sabe, aquele amigo para todas as horas, isso já se torna algo suficiente. Então, eu me tornei uma pessoa não só frustrada em relacionamento sentimental, mas eu me tornei frustrada também em relação a amizades. Me tornei frustrada em relação, acho que principalmente o que mais doeu foi a frustração em relação à família, sabe? Apesar de a minha mãe, ela tá ali do meu lado, cuidando de mim, me apoiando, me dando força, dizendo que estava comigo, independente do que acontecesse, mesmo assim, eu me sentia só. E olhava para os lados e eu falava, poxa, eu não quero conversar sobre isso com a minha mãe, porque ela me alertou que eu não deveria seguir esse caminho. Eu não tenho coragem nesse momento de pedir perdão para ela e dizer, mãe, me desculpa por ter te decepcionado nessa área. Os meus pais, eles confiavam muito em mim, muito, muito, muito mesmo. Nessa época, hoje em dia não, hoje em dia os pais são mais liberais, eles deixam os filhos saírem, eles deixam os filhos irem para onde eles quisessem, mas nessa época, né, não há muito tempo atrás, que eu também não sou tão velha assim, mas na época, quase que os jovens, eles não tinham esse direito de sair sozinhos. E muitas vezes a minha mãe, ela me dava liberdade pela confiança que ela tinha em mim.
as pessoas sempre me achavam assim, alguém muito responsável. Inclusive, essa foi uma das coisas que eu mais ouvi. Poxa, eu te achava uma menina tão responsável, eu te achava uma menina tão cabeça, tão centrada, e eu não acredito que você caiu nessa assim tão rápido e tão fácil. Mas foi o que aconteceu. E, como eu disse, né, eu me tornei uma pessoa sozinha, solitária, triste, decepcionada, frustrada. E logo em seguida, essa rádio fechou. Eu comecei a trabalhar em um supermercado aqui na cidade. E foi assim que eu comecei a me aproximar de Galeguinho, que hoje é meu esposo. E a gente começou a namorar. Mesmo assim, não foi assim aquele relacionamento assim que eu entrei segura daquilo que eu queria. Porém, eu tenho certeza absoluta que foi esse o plano de Deus para minha vida, foi ter conhecido Ele e ter entrado no relacionamento desse jeito mesmo. Frustrada, ferida, magoada, sem confiança. Porque, tipo, quando a gente começou o nosso relacionamento, meio que faltava isso em mim, sabe? Faltava essa confiança. Não só nele, mas principalmente em mim. Eu me tornei uma pessoa muito insegura. Insegura em relação a vários aspectos da minha vida. E a gente começou a namorar. E logo em seguida a gente foi morar junto. Nós não casamos de imediato, a gente foi morar junto. E vale ressaltar que ele também já tinha frequentado a igreja evangélica, que aliás é a igreja que nós estamos hoje. Ele já tinha feito sua decisão para Cristo, porém ele não tinha se firmado. Nosso relacionamento era meio turbulento, sabe? Meio que parece assim que... acho que é nesse aspecto, mas na parte dele. Que faltava algo assim para ele entender que ele estava casado e que nem tudo que ele fazia antes quando ele era solteiro ele poderia continuar fazendo. E nosso relacionamento se tornou assim insustentável. A gente só brigava, era muita mentira, era muita desconfiança, até que chegou o ponto da gente se separar. Quando nós nos separamos, voltei para casa da minha mãe e graças a Deus, assim, nessa época, as coisas já estavam bem entre mim e meu pai. Levou um bom tempo para que as coisas pudessem se ajeitarem, mas com amor, com carinho, com compreensão, com paciência principalmente, a gente consegue fazer a nossa família dar certo. É uma coisa assim que eu quero abrir um parêntese aqui. Talvez a sua família esteja passando por um momento difícil. São N motivos que podem levar uma família a passar por um momento que parece que a família vai se desfazer, vai se desmanchar, vai deixar de existir. Mas quando nós temos amor de verdade e nós decidimos colocar esse amor em prática, Deus ele restaura qualquer relacionamento. Voltando ao assunto, quando eu me separei, né, que voltei para casa da minha mãe, passado alguns dias, a gente começou a sentir falta um do outro. Mas esse tempo assim serviu para que a gente pudesse refletir no rumo que as nossas vidas estavam tomando, nas decisões que nós havíamos tomado, se nós estávamos certos de estar agindo desse jeito. E foi um passo para o nosso amadurecimento também. Eu sempre costumo dizer que mesmo nas coisas ruins, a gente pode tirar lições valiosas de tudo isso. E isso foi um passo para o amadurecimento do nosso relacionamento. Então a gente decidiu conversar. E nós conversamos e decidimos voltar para o nosso relacionamento. Porém, nós dois foi algo assim, muito de Deus mesmo, sabe? Que veio assim no nosso coração. E naquele momento a gente passou a entender e aceitar que o nosso relacionamento ele não estava dando certo. Não era simplesmente por causa que nós não estávamos sabendo nos entender e nos compreender, mas principalmente porque Jesus não estava como centro do nosso relacionamento, que ele não estava como centro da nossa relação, do nosso casamento. Então, nós, no dia 31 de dezembro de 2012, nós decidimos ir para a igreja, passar o Réveillon na igreja. E naquele dia, Galeguinho fez algo que eu me surpreendi, porque ele é muito, muito, muito tímido. Até para tirar foto, assim, ele se fecha um pouco para isso, ele é muito tímido. Mas nesse dia,
A gente combinou de ir junto, a gente não tinha voltado ainda a morar junto, mas a gente combinou de passar o Réveillon na igreja naquele dia. E aí, quando o pastor perguntou, tem alguém que quer vir aqui à frente, agradecer por algum motivo, ou falar algo que esteja em seu coração, eu me surpreendi quando ele se levantou e foi lá na frente para declarar publicamente que a partir daquele momento ele queria ser uma nova pessoa, que ele queria ser diferente, que ele queria rever suas atitudes e que mais do que isso ele queria restaurar o nosso relacionamento e ter perto dele a mulher que ele amava. E assim, para mim, isso aí foi a maior demonstração de amor depois de muito tempo, né, que eu havia tido. E a partir daquele momento, Deus ele começou a restaurar a área sentimental da minha vida. E desde então nós decidimos que estaríamos voltando para a presença de Deus. Esse foi só o princípio de uma caminhada que foi muito e muito difícil para que a gente pudesse se firmar. E para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou gravar a segunda parte dele para vocês. Esse foi um relato assim, bem resumido mesmo, de algumas coisas que aconteceram comigo quando eu saí da igreja e me afastei da presença de Deus. Mas aí eu quero contar para vocês agora o que de fato me fez ficar na igreja, tá? Então, não esquece, assista o próximo vídeo. Não sei qual dia que eu vou estar postando, eu vou tentar postar ele no sábado. Porém, se eu não conseguir, aí ele sai aqui novamente na próxima quarta-feira no canal, tá bom? Não esquece de se inscrever, ativar as notificações para você ter acesso ao próximo vídeo logo assim que eu postar ele aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, um beijão.